Caro amigo, caro telespectador, um bom dia para você. É com muita alegria que a gente vem partilhar com você a palavra de Deus de hoje, porque a palavra de Deus ela é atual, ela não é naquele tempo, ela é neste tempo, ela é agora. E é hoje que Jesus quer falar comigo e com você. Estamos caminhando para o final do mês de novembro, já adentrando o mês de dezembro, advento batendo as portas. Mais um Natal que chega para atualizar a descida de Deus ao mundo na figura de um menino, de um adolescente, de um jovem, de um homem que deu a vida para mostrar para mim e para você que sem amor a vida não tem sentido, a vida não tem rumo, a vida não tem sabor. Então esse menino que nós atualizamos a sua chegada em Belém e atualizamos a chegada dele na minha, na sua vida, hoje ressuscitado na palavra, a palavra dele é viva, é atual, é hoje. Ele é vivo na Eucaristia e ele está vivo em cada irmão, em cada companheiro de fé. Por isso, eu te desejo um bom dia, te desejo um bom almoço, que você possa alimentar seu físico para que ele carregue uma alma iluminada, uma alma cheia de fé, uma alma cheia de vida, um espírito que brilhe, porque ele é morada do Espírito Santo. Meu irmão, o Evangelho de hoje vem nos falar de maneira muito bela, é o Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 42 a 44. É Jesus olhando, é Jesus olhando dentro ali do templo, Jesus contemplando o Evangelho de ontem, ele fala daquela viúva que deu a única moedinha que tinha e que os ricos chegavam e davam fartas esmolas. Mas dava não daquilo que ia lhe fazer falta, mas dava daquilo que sobrava. E a viúva deu aquilo que lhe era a única moeda que ela tinha. O que ele quis nos dizer com o Evangelho de ontem? Ele quer dizer que nós não podemos dar sobra para Deus, nós temos que nos dar a Deus, dar por inteiro. Ele não quer que você tire tudo, que eu tire tudo e dê, mas Ele quer que a gente dê com amor, com carinho, com boa vontade. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, também, capítulo 21, versículo de 5 a 11. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo. O templo de Jerusalém, ele já foi destruído várias vezes. É uma coisa de louco, só quem já foi lá para ver a grandiosidade que era e que é até hoje o templo onde era celebrado, onde era proclamado a palavra de Deus, né, do Antigo Testamento. O tempo de Jesus não tinha ainda o Novo, ele estava construindo o Novo Testamento. Ele estava a construir os evangelhos, mas ele lia as Escrituras também dentro daquele templo. E eles estavam fora do templo, e ele contemplava a grandiosidade daquela construção de pedra. Lá não tem tijolos, lá tudo é feito de um mármore próprio lá de Israel. Então é cortado, mais ou menos um tijolo grande, ele é todo cortado, é construído, mas não precisa acabamento, porque a pedra já fica bela por si mesmo. Então é muito bem arquitetado os prédios, a construção de lá. E todos feitos com esse tijolo de pedra. E o templo também era assim, só que por dentro ele era todo ornado com ouros, com coisas valiosas, preciosas. Por quê? Para eles, ali se oferecia o melhor que tinha. Só que Jesus via de maneira diferente, porque não adianta um templo por fora belo
e um coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de amargura, cheio de divisão, de briga, de confusões. E lá é o que não falta. Não faltou no tempo de Jesus e até hoje não falta. A gente escuta pelas notícias, né, lá do Oriente. Então, Jesus olhava aquela bela construção e disse assim: dias virão em que tudo será destruído. Jesus quis dizer, o que é matéria um dia acaba. Não existe nada definitivo por fora. Tudo que é material tem data, tem vencimento, acaba. E ali acabou por várias vezes aquele templo. Ele foi destruído por guerras, ele foi destruído por tempestade e ele foi reerguido. Hoje tem lá aquele grande templo que nem é cristão, mas o templo continua lá, com toda a sua beleza, com toda a sua pompa. E Jesus diz, mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isso? E ele respondeu, cuidado, para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome. Jesus já estava alertando. Quantas propostas, quantas vendas de riquezas. Quantas vendas, se você fizer isso, você vai ganhar tanto, tanto, tanto. E Jesus quer dizer para mim e para você, as coisas de Deus não vêm para dar conforto por fora. Pode até dar, porque uma pessoa equilibrada, ele sabe equilibrar tudo que está em sua volta. Uma pessoa que ama, ele sabe controlar a sua vida, ele sabe caminhar com aquilo que tem, mas não são as riquezas do mundo que nos fazem felizes. Quantas pessoas ornados de tudo enquanto é riqueza e sofredores, angustiados, deprimidos. Não é porque o dinheiro faz mal, é porque muitas vezes nós paramos naquilo que tem data limitada de acabar e que não nos traz a verdadeira felicidade. E Jesus continua, um povo se levantará contra o outro, um país atacará o outro, pais brigarão com seus filhos, haverá grandes terremotos, haverá fome, pestes, em muitos lugares acontecerão coisas muito difíceis. Mas não se preocupe, eu estarei com vocês. Então, meu irmão, minha irmã, o mundo, desde que é mundo, ele tem o lado sereno, tranquilo, mas ele tem o lado das tempestades. E as tempestades não começam lá fora, as tempestades começam aqui dentro. Sim, tem tempestade que muitas vezes abalam, são as tempestades naturais, como os terremotos, como a chuva, como os ventos. Isso tudo são coisas que sempre aconteceu lá em Israel. A gente vê cidades soterradas, debaixo de areias, porque a tempestade trouxe a areia e tampou aquela cidade. Toda a vida existiu. Mas se o coração humano estiver em paz, vai ser reconstruído aquilo para habitar o corpo até que a alma vá para a morada eterna. Então, o Evangelho de hoje, Jesus nos alerta. Cuidado com as propostas de coisas fáceis. O que hoje está levando tantos a ficar dependentes de droga? Porque a droga, ela traz uma falsa alegria. Ela traz uma falsa euforia. Enquanto está sob o efeito, as dificuldades não existem na cabeça de quem está drogado. São falsas propostas, são falsos momentos, são falsas alegrias, são falsas riquezas. E a pessoa para naquilo e não persegue, não busca o verdadeiro caminho, que é o que fez a viúva do Evangelho de ontem, se doar, se entregar. Para quem?
para Jesus. Porque Jesus não quer a minha vida para ser desgastada. Jesus quer a minha vida para ser construída, para ser erguida, para ser feliz, para ser dele. Não para que ele utilize nada, ele não precisa nada de mim. Mas ele quer precisar de mim para que eu, com ele, tenha uma vida serena, tranquila e feliz. Meu irmão, muitos sinais têm acontecido. Temos ouvido muitas alertas. Papa Francisco tem gritado para o mundo para que a gente possa deixar de ser apegado àquilo que até hoje não deixou o mundo feliz. E cada vez mais a gente vê as pessoas apegando. E às vezes pessoas que se dizem cristãos, que se dizem seguidores de Jesus Cristo. Mas para seguir Jesus Cristo precisa conhecer a sua linha. Precisa conhecer o seu projeto de vida, o seu programa de vida. Em Mateus 5, no capítulo 5, ele nos deixa todo o programa para que a gente possa ser feliz. Bem-aventurados, mansos, bem-aventurados que promovem a paz, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que sofrem por causa dele, bem-aventurado. São todos aqueles que constroem e não destroem. Então eu queria deixar para você, nesta manhã, um convite. Estamos já com a cidade toda iluminada, com comércio já em grandes propaganda. Vamos, sim, lembrar que o Papai Noel é o recado para que a gente possa partilhar o amor. Mas o aniversariante é Jesus Cristo. O aniversário é daquele que veio e não teve nem onde reclinar a cabeça. Nasceu numa gruta. Viveu sem ter uma morada definitiva. Ele vivia de lugar em lugar, de pousada em pousada, de favor em favor. Ele dormia na casa de um amigo, na casa de outro, porque lá onde ele andou não é tão perto, são quilômetros de terreno árido, de muito deserto, de muita falta de água, de muita falta de sombra, mas nem por isso ele parou. E não construiu nada definitivo para dizer isso é meu, mas ele construiu a morada verdadeira que é a união com o Pai. E ele deixou para mim e para você este recado. Não preocupes com aquilo que precisa falar, que precisa comer, Deus proverá. Depende de você abrir e fazer sua parte. Não queira riquezas compradas, riquezas espirituais compradas, porque tudo aquilo que você tem que pagar é material. Claro, nós temos que manter os nossos ambientes de reflexão, que a nossa igreja, muitas vezes, as pessoas confundem para que serve o dízimo. Dízimo significa aquilo que você pode contribuir para ajudar a manter a igreja, para manter o espaço físico para a reunião dos cristãos. Mas isso que eu estou fazendo aqui, o que o sacerdote faz, o que o Papa Francisco faz, que os nossos bispos fazem, nossos padres fazem, falar, pregar, partilhar a palavra de Deus, aquilo que você faz com amor, não tem preço. O preço é ver o outro feliz. O preço é ver o outro encontrar a paz. O preço de eu estar aqui agora, correndo, deixando o meu restaurante, saindo de lá, suada, corrida, o preço para mim é ver você buscar a palavra de Deus e colocar na sua vida.
é ver você dizer para você mesmo: eu quero, eu posso, eu devo ser melhor para mim. Porque eu sendo melhor para mim, eu vou ser melhor para todos que vivem e convivem comigo. Eu vou perdoar, porque quem perdoa é porque ama, porque quem diz que ama e não perdoa é mentiroso. O amor tem como resposta o perdão, a misericórdia. Então perdoe seus filhos, perdoe sua esposa, perdoe seu marido, perdoe as pessoas que te ofendeu, para que aquele que está no céu também nos perdoe, como a oração do Pai Nosso nos ensinou. Perdoai as minhas ofensas, nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E assim nós construiremos um caminho de paz, de amor, de serenidade, apesar das turbulências que está à nossa volta. Mas elas passam e a verdade do amor fica. Uma boa tarde, um bom fim de dia para você, um bom fim de bom dia e uma boa tarde. Fica com Deus e Deus te abençoe.